Você sabia que aventura é um dos gêneros mais difíceis do mundo da animação? Olá, meu nome é Célio Pegoraro, jornalista e pesquisador, e como é de praxe, aqui no canal Animedic, se você gosta aqui do conteúdo desse canal, dê o seu like, faça seus comentários, as suas críticas, compartilhe com os amigos, porque isso sempre ajuda no crescimento do canal. Pois bem, a Netflix estreou uma animação chamada A Fera do Mar, com direção de Chris Williams. Eu gravei recentemente uma edição do podcast Animação, para quem não conhece, é só entrar animaçãopod.com.br, e meu amigo Paulo Martini deu como dica cultural esse filme, ele gostou bastante. É um gênero bem difícil de se desenvolver no mundo da animação, porque muitas vezes ele não é musical, não tem comédia, é um pouco complicado encontrar o tom correto para entreter um público que geralmente é o foco, que é o público familiar, principalmente as crianças, né? Sempre um desafio. E os grandes estúdios têm uma dificuldade já histórica para fazer filmes de aventura. Mas esse filme é muito interessante, ele é muito bem produzido, a parte de design de produção, de animação de efeitos, né? Não só de acting dos personagens, mas a parte de animação de efeitos é muito boa, inclusive a impressão que dá do filme, muitas críticas têm relatado que gostam muito do começo do filme e o final do filme é um pouco mais fraco, mas isso certamente é uma coisa proposital, porque a ideia da produção era mesmo, talvez, render outros filmes, né? Seguir uma franquia, e isso é sempre um desafio, né? Pode até enfraquecer um pouco a história, mas a produção em si, como um todo, ela é muito positiva. O Chris Williams, ele é um veterano da Disney, ele começou ali trabalhando na parte de roteiros, de desenvolvimento de histórias, em filmes como A Nova Onda do Imperador, Moana, e também foi co-diretora de filmes como Bolt, Supercão, Operação Big Hero 6, e, enfim, conseguiu agora fazer um grande projeto na Netflix de uma história que ele diz em entrevista que tinha em mente desenvolvê-la enquanto ele ainda estava trabalhando na Disney, mas que ele sabia que seria muito difícil ser aprovado lá, justamente porque não é uma comédia, né, em seu estado puro, né? Não é um musical, então a Netflix abraçou essa ideia e, obviamente, ele aproveitou a oportunidade. Ele se inspirou muito nos filmes que ele assistia quando ele era garoto, né? Quando ele era criança, que eram aqueles grandes filmes, né, de animação stop motion do rei Harryhausen, como os filmes do Simba, O Jazão e os Argonautas, Fúria de Titãs, né, esses grandes filmes divertidos que eu também gosto muito, né? E, e ele aproveitou para pegar um pouco esse tom, né, esse tipo de aventura, para criar uma história sobre aquelas batalhas com aquelas criaturas que se viam nos mapas antigos, para ilustrar trechos, né, do oceano em que os navegadores ainda não tinham descoberto o que havia dali em diante, né? Então é uma aventura que segue essa linha, né? Tem a questão da diversidade, que eu acho que foi muito bem empregada no filme, também muito legal. Também uma questão de revisionismo histórico, que também acho que para quem gosta dessa parte de história vai gostar bastante, mas para mim o ponto alto é realmente essa ambição, né? Essa possibilidade de você fazer um filme desses, que a gente sabe que em Hollywood é realmente muito difícil a gente encontrar os estúdios que abracem filmes que deem certo, né? Se a gente pegar o próprio histórico na Disney, que tentou filmes mais sérios, como é o caso, por exemplo, de Atlantis, O Reino Perdido, ou mesmo a DreamWorks, que fez o seu próprio Simba, né? Simba, a Lenda dos Sete Mares, que eu acho um filme bem legal, é um filme divertido, embora não seja uma grande produção aí perto de outras, né, que o estúdio já fez, mas é muito complicado. A gente vê, por exemplo, O Planeta do Tesouro, que foi produzido na Disney, né, dirigido pela dupla John Musker e Ron Clements. Era uma história que eles queriam desenvolver há décadas, né? Logo depois que eles dirigiram A Pequena Sereia, lá no final dos anos 80, eles apresentaram a ideia de produzir, né, de dirigir Planeta do Tesouro, que era uma combinação do livro clássico, né, Ilha do Tesouro,
só que ambientado no espaço, o estúdio não acreditou, né? Uma dificuldade imensa. Aí depois de fizeram Aladdin, eles tentaram apresentar essa ideia novamente, ela foi negada, né? Na época, houve até uma discussão com o então chefe dos estúdios, o Jeffrey Katzenberg, que falou: olha, façam mais um filme para mim, e se der tudo certo, eu aprovo, deixo que vocês façam essa produção que vocês tanto querem. Tanto é que essa produção acabou sendo Hércules, em 1997, que é um filme que brinca muito com essa questão do merchandising, do mercado, das questões comerciais, porque isso aí, ironicamente, era o que envolvia a situação deles, né? Eles precisavam fazer um filme mais comercial para tentar fazer aqueles que tanto queriam. E eles só conseguiram isso, né? Na época, o Mike Eisner só aprovou quando houve uma competição com a DreamWorks, que o próprio Katzenberg tinha fundado com o David Geffen e o Steven Spielberg, e aí, com uma espécie de negociação para mantê-los na Disney, o Planeta do Tesouro foi colocado na mesa e eles permaneceram e fizeram o filme. Infelizmente, o filme não foi um sucesso esperado, embora seja um lindo filme, acho que um belo filme de aventura, mas é aquilo que eu falo aqui, é uma questão muito difícil mesmo você acertar o tom, desenvolver a história de forma adequada no tempo da animação, que geralmente é 1h30. Isso é sempre uma questão complexa, difícil ali de eliminação de história, né? Quando a gente acompanha, por exemplo, os bastidores do que foi Atlantis e Planeta do Tesouro, a gente vê o que foi cortado, o que foi descartado, que poderia até enriquecer um pouco mais o entendimento do próprio filme, aí que a gente vê a dificuldade encontrada para se entender, né, a história que está sendo contada, mas é muito bom que a gente tenha um filme como esse, da Fera do Mar da Netflix. Eu não vou dar spoilers aqui, mas é muito importante que a gente tenha filmes assim, e eu fiz esse vídeo mais para a gente chamar atenção, porque a gente tem que dar audiência para esse tipo de filme, porque a animação não é só aquelas padrões, não é só musical, não é só comédia, a animação pode ser qualquer tipo de gênero. Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Nos encontramos em breve.